Obrigado. E aí, galera, bom dia, tudo certo? Bom, sou o professor Rodolfo, vou mexer um pouco com a área de gramática com vocês aí, né? E estou assistindo desde manhã lá na revisão, né? E a Isa falou várias coisas interessantes e realmente o contato com nós mesmos é muito importante. E isso, por que eu estou falando isso? Porque tanto a UEL quanto a UFPR, elas são muito fortes em interpretação. Analisando as provas, eu dou aula há algum tempo, analisando as provas, nós temos, logicamente, a parte de gramática específica, né, a teoria em si, mas sempre com texto, sempre com interpretação, sempre puxando o gancho, e a gente vai trabalhar um pouco isso. A interpretação não tem muito o que eu fazer com vocês. Uma coisa que eu pensei muito em dizer para vocês hoje sobre interpretação é que existem vários tipos, vários objetivos de leitura, vários estudiosos analisam isso. E uma das dicas seria justamente tudo que todo mundo já fala, ler direto o enunciado. Por quê? Uma das formas de leitura é uma forma de leitura com objetivo. Se você lê um texto já sabendo o que você quer achar, fica muito mais fácil do que você ler um texto avulso, pensando assim, vou ler, depois eu vejo o que ele quer, e daí você tem que ler de novo. Não, já leu o enunciado, já vai procurando. Mas isso não funciona em prova. Para a sua vida, não. Mas em prova, que o objetivo é passar, responder rápido, você tem um tempo, você está nervoso, primeiro enunciado, leitura com objetivo. Procura o que você quer e vaza da questão, certo? E eu preparei algumas coisas aqui, nós vamos responder algumas questões para vocês. Vou espelhar aqui um PowerPointzinho que eu fiz, bem de boa. Ok. De aplicativo. Uau. Perfeito. Bom, acredito que vocês estejam vendo aí. Eu não vou fazer a apresentação em tela cheia, porque... Por nada não, deixa eu só ver um negócio. Porque eu não consigo vê-los. Eu preciso ver a tela, eu fico incomodado. Enfim, é uma revisão simples que eu preparei, tá? Temos algumas coisas a serem tratadas, bem rápido, lógico, mas peguei questões apenas de 2020, 2019, 2020, aí, tanto da UEL como da UFPR. E uma das coisas que possuem são textos, muitos textos, textos grandes, textos pequenos, normalmente das obras que eles pedem. E é engraçado como eles trabalham, eles não fogem das obras, eles trabalham as obras juntamente dentro daquele texto em si. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas situações aí em relação ao que a gente pode fazer para ficar melhor. Temos um texto, lógico, cortou o começo, mas leia a crônica a seguir, de Luiz Fernando Veríssimo, e responda as questões de 12 a 17. Eu peguei só as questões mais voltadas à gramática, não as questões voltadas à interpretação de texto. Como eu disse, a interpretação ela depende de cada um, e é todo um trabalho, todo um processo, e não é fácil, a gente sabe disso, é uma coisa complicada. Mas, então, aí temos essa questão, Essa questão, na verdade, no modo apresentação daria certo, mas como eu não estou apresentando, vai ficar assim. E que fala, acerca dos recursos linguísticos semânticos utilizados nos 2 primeiros parágrafos da crônica, assinale a alternativa correta. Primeira coisa, palavras causam medo, O que seria recursos linguísticos semânticos? Isso é muito simples. Eu acho que a UEL balanceia bem. Eu acho que ela dá uma pegada bem legal em relação à interpretação e gramática, mas devido ao último vestibular, eu acho que vai puxar mais para a interpretação. Eu acho, na minha opinião. Eu acho que vai puxar mais para a interpretação. E o que acontece? Linguístico semântico é muito simples, É linguística, mas semântica, elementos. Analise morfossintaticamente. Que inferno é esse?
É só uma palavra, gente, não precisam ter medo, é tudo que vocês já viram em gramática, né? Morfologia mais sintática, são formas de análise diferentes, vocês veem tudo isso de uma forma separada, né, em blocos, mas eles só juntam tudo isso dentro do enunciado, porque, afinal, a língua portuguesa, apesar de vocês aprenderem de formas separadas, é tudo junto. Então, nós temos os 2 primeiros parágrafos que falam assim: no fragmento tão secreto que nem ele sabe, o pronome ele representa a oração com sentido de consequência, refere-se ao termo notório citado anteriormente. E tem um recurso coesivo, que ele é muito fácil de saber, ele é muito simples, e que chama de recurso de anáfora. O que é isso? É a retomada de termos a partir de termos já. Então, o termo ele, o pronome ele, né, ele é usado para retomar o termo. Então, o que é um recurso anafórico? O que é uma anáfora? Lógico que nós temos a figura de linguagem anáfora, e nós temos o recurso coesivo anáfora, assim como a catáfora. O Pedro foi ao bar, ele comprou doces. Beleza. Esse ele está retomando o Pedro, isso aí é um recurso anafórico, tranquilamente. E a UEL trabalha muito com isso. De novo, muito com relações anafóricas. É interpretação de texto, então você tem que saber a que parte ele está te levando. Nós temos que ter uma relação assim. Então, o pronome ele, presente na oração com sentido de consequência, refere-se ao termo notório, citado anteriormente. Perfeito. Tem coisa que você tem que voltar no texto. A UEL, a UEL e a UFPR, na verdade, as duas, eu colocando os tópicos, né, do que mais cai, tem uma coisa que se evidenciou muito, que é o uso da relação de sentido a partir de conjunções. Né? Aquela palavrinha usada para ligar 2 orações, né? Mas que não é apenas isso. Olha, só um minuto. Mas que não é apenas isso, né? A conjunção é uma palavra usada para ligar 2 orações, lógico, só que essa é a função gramatical dela. As conjunções, elas são elementos de sentido. Né? Em dada disciplina, nós chamamos de operadores argumentativos. Elas que guiam o pensamento das pessoas em si. Então, é a partir delas que nós temos o sentido de consequência, de causa, de tempo, de adversidade, de adição, e ele pede isso para nós. Então, ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório, apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros, e sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. Tá? Tão secreto, ele, beleza, refere-se à pessoa em si, tá? Nós temos essa relação de se referir à pessoa em si, só que retoma, logicamente, uma ideia diferente. A questão não se refere ao termo notório, né, em si. Ele se refere, lógico, à pessoa a quem ele está se referindo, né? Ser um tímido se refere a um tímido. Então, cuidado com essa relação. Por quê? Na prova de 2019, no texto, usou de exemplo o texto Clara dos Anjos, né, do Lima. Lima. E eu sempre confundo, porque eu acabo achando que o Policarpo Quaresma é o escritor. Eu gosto da obra, então eu fico nessa. E ele usou muito do recurso ele, essas retomadas de pronome, em uma questão só. Então, fica um pouco leve com atenção essa relação. Tá? No trecho, porque ele só acha que se sentir inferior é doença, a ideia conclusiva é reforçada pela presença da palavra denotativa só, que indica inclusão. Se só, né, nós temos uma ideia de apenas... E olha, ele não pede, tá? Ele não fala em período composto nem nada na oração. Uma das formas que nós indicamos é porque a prova, apesar dela ser gramatical, ela não vai ter essa relação
de falar. Nossa, assinale o período composto por coordenação. Não, ela não vai usar esses termos. Ela usa a relação de sentido. Quando fala no trecho, porque ele só acha que se sentir inferior é doença, a ideia conclusiva, já estamos falando de orações coordenadas conclusivas. Beleza. É reforçada pela palavra só, que é um advérbio, ele não usa, tá? A gramática. Você saber a gramática é um recurso muito bom, mas a relação de sentido em ambas as provas, o UEL e FPR, é muito forte. Logicamente que não tem uma relação conclusiva, tá? É uma relação explicativa, o porquê está ali explicando. Já é outra coisa. Professor, mas e se eu voltar no texto? Eu falei, gente, algumas coisas você precisa voltar no texto, outras não. Quando a relação anafórica, que é essa relação da questão A, de retomada, é super importante, volta no texto, por favor. Porque perguntou de sujeito da oração, volta no texto. Porque há vários macetes, porque toda interpretação e toda resolução, ela depende do contexto em si. E você pegar uma oração deslocada é muito complicado. Né? A oração deslocada ela só serve para a prática de exercícios em sala de aula inicial. Depois é texto, né, que muda sentido, altera. O E, que é uma conjunção aditiva originalmente, né, ele tem o tom de adversidade, tem outros tons. Então, sempre volta no texto. Só para eu não esquecer. Então, a palavra algo, eu acho que eu estou um pouco apreensivo, tá? Porque a lista de livros da UEL, eu gostei muito dessa lista, porque tem muita questão da modernidade, né? Muitos livros mais novos, e eu acho que é uma das obras que pode ser pedida, por ser um pouco mais complexa, talvez. Mas lá no Literacy ele vai falar bem disso para vocês também, pode ficar bem tranquilo. A C, em relação ao termo para, que é uma preposição básica, se não for o verbo, lógico. Em destaque no segundo parágrafo, o papel desempenhado e o efeito de sentido é o mesmo nas duas ocorrências? Lógico, volta no texto. Nós temos que saber que o para tem a mesma relação de sentido nas duas ocorrências. Fato, as preposições, perdão, que eu só me perdi no parágrafo. As preposições, elas possuem a função gramatical de ligar palavras e causar dependência, questão gramatical, lógico, mas a relação de sentido é muito diferente, né? Uma mesma preposição, ela faz o sentido ser alterado justamente a partir do contexto, né? Nós temos uma diferença muito grande com o contexto. Então, o extrovertido faz questão de chamar a atenção para a sua, eu sempre me pergunto, extroversão. Então, para isso, assim, ninguém descobre sua timidez. Já no notoriamente tímido, a sua timidez que usa para disfarçar, certo? Então, quem usa alguma coisa para algo, na primeira relação, tá? Olha que interessante. No primeiro uso, está servindo para completar o sentido de atenção, basicamente, uma finalidade, né? Na segunda ocorrência, nós temos um complemento do usar aí. Usa alguma coisa para algo e vem a relação de complementos também, que vem de objetos. Tá? Então, essa intenção, parece que é a mesma. Sempre é uma ideia muito fixa quando você trabalha com sintática, que é o quê? Pega o termo anterior. Tá? Termo anterior é nome, termo anterior é verbo, já vai dar diferença de sentido. Então, tomem cuidado com essas relações. Tá? O termo anterior, ele diz muito sobre a preposição e o sentido dela. Por isso que saber sintática ajuda na relação de sentido, porque você trabalha com a questão de complementos também, que daí estaria equivocado. A expressão carro alegórico é utilizada no texto como exemplo de figura de linguagem denominada hipérbole. Vamos começar. Figura de linguagem, nós temos a hipérbole, que é o exagero de algo, beleza? Aquele exemplo mais batido, ela chorou um rio de lágrimas. Ninguém chora um rio de lágrimas, vamos lá. Mas
nós temos a relação no texto. Então, a expressão carro alegórico, utilizada no texto como exemplo. Vamos pegar lá, carro alegórico. Lógico que a pessoa se perde, né? Vai olhar a questão na tela e vai procurar a expressão. Nossa, que ódio, me perdi mesmo. Espera aí, deixa eu responder o Thiago. Cara, então, pensando nessa ideia de assuntos que mais caem, né, foi justamente essa relação de sentido a partir de elementos de ligação, né, dos conectivos, que é a partir de preposição e conjunções. Essa relação de sentido com esses operadores cai, a interpretação e a questão de anáforas. Essa questão de retomada de termo, de busca de termo, tem muito essa relação também. São os três, assim, que mais caem. Que, lógico, a UFPR, ela tem um diferencial que ela cobra mais pontuação. Né? Ela cobra mais pontuação. Aí temos um diferencial aí. Obrigado, Diego. Obrigado. Exato. Aqui, ó. Já notoriamente tímido, a timidez que usa para despachar sua extroversão tem o tamanho de um carro alegórico. Então, estamos falando de um conceito abstrato, né? A timidez em si, e carro alegórico. Então, olha o exagero que ele faz em si. Por isso que temos a figura de linguagem hipérbole aí bem marcada, por essa questão de tamanho, de impotência do carro, onipotência do carro alegórico, não impotência. Que seria a D, lógico, e no fragmento, assim, ninguém descobre sua timidez. O termo assim indica noção temporal? Não. Tá? No fragmento, assim, ninguém descobre sua timidez, seria dessa forma, tá? Uma finalidade, não é questão de tempo. Quando a gente pensa em tempo, a gente tem que pensar lá nas adverbiais temporais, tá? Igual eu falei, ele não vai colocar para você se é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Isso raramente pode acontecer? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Mas é toda a relação de sentido que vocês aprendem a partir da sintática dentro de textos. Tá? Então, vai usar a relação de sentido. Perfeito. Então, essa aqui seria a D em si. Essa aqui é uma super legal. Por quê? Porque ela entra como pontuação. Beleza? Ela entra com uma relação de pontuação sobre o trecho. E tem certeza de que cedo ou tarde vai acontecer o que o tímido mais teme, o que tira o seu sono e apavora os seus dias. Alguém vai lhe passar a palavra. Assinale a alternativa que substitui corretamente os dois pontos, sem alterar o sentido original. Para que serve os dois pontos? Primeira relação, os dois pontos eles servem principalmente para relação explicativa. Se usa para explicação. Tanto que lá nas orações subordinadas substantivas, você tem a chamada apositiva, que a principal marcação dela são os dois pontos, porque o aposto serve para explicar, então você precisa de uma expressão usada para explicar algo. Tá? Então, ele fala, o que tira seu sono e apavora os seus dias, isto é, alguém vai lhe passar a palavra. Nesse sentido, seria a ideia de afinal, conclusão, por conseguinte, até que, temporal. Então, sempre pensa nessa relação de sentido também. Ah, professor, mas aí eu não precisava saber o sentido. Você consegue, tá? Você consegue, em alguns casos, esse seria um. Eu sei para que servem os dois pontos. A explicação. Vai ter um aposto depois, toda a relação de sentido. Tá. Então, você precisa de uma expressão muito simples. É uma expressão que precisa dar continuidade e explicando, tendo aposto. Então, ele vai reexplicar. O que apavora os seus dias? Alguém vai lhe passar a palavra. Ou seja, isto é, beleza? Que daí seria a questão da explicação.
ódio. Acerca dos recursos, aqui, morfossintáticos presentes no texto, no trecho. Cara, morfossintáticos, recursos da língua portuguesa que tem morfologia e sintática. Morfologia, 10 classes gramaticais, substantivo, pronome, verbo. Sintáticos, sujeito, predicado, objeto direto, verbo transitivo. O que é isso? É tudo um funcionamento normal de um texto. Só altera o tipo de análise. Beleza? O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo. Perfeito. Até que o texto faz sentido, porque quem é tímido sabe. E que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Considere as afirmativas a seguir. Primeiro, recursos morfossintáticos, está indo para a gramática. Pode pensar em metáfora, sim, Bianca? Pode pensar em metáfora? Pode pensar em metáfora em relação... Vou até voltar lá para mexer. A gente pode pensar em metáfora, sim. Tá? A questão do carro alegórico. Aqui, ó. Só que você não usa, basicamente, porque o carro, a metáfora ela é baseada em estereótipos. Né? Nós temos a questão do estereótipo do carro alegórico dentro desse sentido. Né? O estereótipo dele chamar a atenção, bagunça e tudo mais. Ser enorme. Mas, quando fala, sua extroversão tem o tamanho de um carro alegórico, beleza. Você pode falar que ela tem o tamanho, nós pensamos em metáfora, mas a hipérbole está muito mais evidente, né, dentro desse contexto. A metáfora, você pararia para fazer uma afirmação muito mais incisiva em relação a isso. Né? Esse tem o tamanho, não, sua timidez é um carro alegórico, daí você não teria essa intensidade, daí alteraria a estrutura frasal ali, para a gente considerar mais a metáfora. Mas o seu pensamento não está errado, não, está de boa. Galera, pediram para eu lembrar que, apesar de toda a revisão aí, estamos arrecadando fundos, né, para uma instituição. Quem puder doar algo, mete marcha lá que tem uma galera que necessita muito. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida. A oração funciona como principal? Vamos lá, né? Primeira relação que nós temos é voltar no texto. Como você vai falar que é uma oração principal sem voltar no texto? Né? O tímido, em suma, é uma pessoa convencida. É uma oração principal. O que é oração principal? Nós entramos em períodos compostos de novo. Beleza? Nós entramos em períodos compostos de novo. Então, temos a oração principal, ela só existe em períodos compostos por subordinação, beleza? Que é em qual a oração subordinada se fixa. Eu deveria ter marcado tudo, né? Enfim, né? Quando a gente pensa, já vou estar acabando meu tempo, quando a gente pensa em oração subordinada, em oração coordenada assindética, em oração principal, tem uma coisa que é muito marcada, tá? Que é a presença da conjunção. Então, só tomem cuidado com a relação da conjunção, porque é a partir da conjunção que nós identificamos, não que necessariamente sempre existirá, mas que nós identificamos os períodos compostos. Então, o tímido é uma pessoa convencida. De quê? Que é convencido de algo. Então, essa de que é o centro do universo, ela está em cima, tá se apoiando em o tímido é uma pessoa convencida e de que, completando o sentido de convencida ali, certo? Então, temos, sim, uma oração principal. A 1 está ok. A oração de que é o centro do universo funciona como complemento nominal do adjetivo convencida? Perfeito, perfeito. É um verbo de ligação, tá? Convencida é um adjetivo morfologicamente, sintaticamente é um predicativo do sujeito,
E o de que está completando o sentido de convencido, beleza? Então, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Entramos em períodos compostos de novo. Por isso que a gramática ela ajuda, que são a questão da UEL, do ano passado. Na oração, quando as estrelas virarem pó, o termo pó caracteriza o sujeito estrelas. Vamos lá? Convencido de que você... E que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Perfeito, nós temos uma caracterização, certo? O termo pó caracteriza as estrelas. Tá tranquilo. Elas vão virar pó, então temos uma caracterização. Só deixa eu ler a questão. Pode postar de novo, por favor, a questão que mandaram agora, que eu não consigo visualizar. Obrigado. Macete para ir muito bem gramática. Cara, primeira ideia, tá? Para ir muito bem gramática. É engraçado falar isso, tá? É muito engraçado falar isso. Mas por quê? A maior parte da gramática é a relação de sentido, né? É a relação de sentido. Porque a gramática nada mais é que a língua sendo analisada no papel. Então, toda a relação de sentido está aí. Então, pensa muito, foca mais em relação de sentido. Porque quando fala ideia de complemento, ideia de consequência, a ideia é justamente você ir para o texto e ver a função daquilo. Eu tenho uma mania que eu puxo seta em tudo. Né? Então, perguntou sobre se é adjetivo de convencida. Eu vou lá e pego, eu tampo metade da frase, mas pensa em sentido, foca em sentido, em conexão, em coerência, em coesão, que é a melhor forma aí, caso você não domine tão bem as regras gramaticais, pensemos assim, umas análises, mas vai para o sentido. O sentido, a interpretação, ela mata metade da questão. Igual, e a lógica, né? Oração principal. O que é uma oração principal? É uma oração que ela é a principal do período. Ou seja, se você tem um principal, nós temos uma que depende dela. Aí temos essa relação. O verbo virar está no sentido de tornar. Seria a relação de verbo de ligação. Porque não é questão de virar algo, né? Virar a garrafa, é questão de se tornar algo. Seria assim. Por isso a questão da caracterização. Vamos finalizar essa? No fragmento, e que seu vexame ainda será lembrado, a oração tem sentido consecutivo? Então, aí já é um pouco mais complicado. Que seria a ideia de consequência, adverbial consecutiva, lógico. Ela é convencida de que é o centro do universo e, olha que engraçado, também está completando o sentido de convencida, tá? Só está mais para frente, beleza? Então, ela é convencida de que é o centro do universo e convencida de que seu vexame ainda será lembrado. Então, continua sendo complemento, não tem a ideia de consequência ali, beleza? Por isso que seria a D em si. E só para finalizar, que eu tenho 4 minutos, isso aqui é uma questão da UFR, tá? Que vem na mesma ideia da anterior. Por isso que eu estou falando dos períodos compostos, das conjunções. Reparem que ela vai estabelecer um texto com algumas lacunas e pede para você completá-lo a partir de algumas expressões dadas. Tá? E quando você vem aqui, na alternativa, você tem... que ódio. Você tem, para você assinalar, aqui preenche corretamente as lacunas na ordem que aparecem no texto. Só que o que acontece? Quando você vem no texto, e se você pegar parte deslocada, nesse caso, tá? Nesse caso, nós temos algumas questões mais complicadas. Então, você lê só a oração que está lacuna, não daria certo. Você precisa de um complemento e de um conhecimento a mais. Você precisa ler o que vem antes. Porque quando você fala, os anticorpos humanos tendem a atacar as pontas dessas proteínas, essa é a parte em que o vírus da gripe muda com mais rapidez.
Beleza, se você colocar o mas, essa é a parte em que o vírus muda com mais rapidez. E se você colocar o portanto, essa é a parte que o vírus muda mais com rapidez, que seria o por isso, né? Também daria certo se você analisar só a frase. Mas pelo contexto do anterior, você percebe que ali o que se encaixa mesmo é a ideia adversativa, é uma ideia contrária, que o mas se encaixaria melhor. Então, os anticorpos humanos tendem a atacar as pontas dessas proteínas, mas essa é a parte em que o vírus da gripe muda com mais rapidez. Vamos falar dos anticorpos agora. Daí você vem na questão e fala assim, vamos lá. Mano, tô acabando. Já os anticorpos da lhama, por isso que eu falo que precisa do texto inteiro, tá? Já os anticorpos da lhama, você está reformulando, com seu tamanho diminuto, conseguem atacar as partes do vírus da gripe que não sofrem mutação. Então, você faz ali uma comparação, né, entre os anticorpos dos humanos com os anticorpos da lhama, por isso que é o já, é um reformulativo ali. E a última você fala, os cientistas identificaram quatro anticorpos das lhamas. Depois começaram. Só que você não consegue completar essa sem o parágrafo anterior. Isso que é uma questão muito tensa dentro de períodos compostos. Tá? Ela basicamente te obriga a voltar no texto. Só que não volta só no texto. Tá? Volta, sempre que você for voltar, volte tipo uns 2 parágrafos, não, mas vamos pensar aí uns 2, 3 períodos antes para fazer essa completude. Tem uma questão da UEL que eu amo essa questão da UEL, de novo, eu amo essa questão da UEL, que é uma retomada, é uma anáfora e fala assim, tal palavra retoma os babuínos. E tem a foto de uns babuínos, quem já viu as provas da UEL vai saber. E é engraçado como no texto ela não retoma babuíno, ela retoma outra palavra, tipo, retoma macacos. A retomar, o sentido seria basicamente igual, mas dentro do texto ela retoma macacos e não babuínos, que é a imagem que está do lado ali. Então, tomar alguns cuidados com isso, porque a interpretação também pede isso. Tá? Então, os cientistas, então, devido a algumas análises, tá, identificaram, não é uma ideia contrária, beleza? Não é uma ideia conclusiva, não é uma ideia contrária em si. Devido a isso, os cientistas identificaram. E olha como as duas provas são do mesmo ano, tá? O UEL e o FPR, e a relação de sentido a partir de conjunções é muito forte, beleza? Então, tomem muito cuidado com conjunções e relação de sentido. Igual eu falei, você consegue, por isso que a interpretação ela é muito pesada nessas provas, tá? Porque ela exige muito essa questão de sentido em si, ok? Beleza? Galera, agradeço, muito obrigado, espero ter ajudado. É muito pouco tempo, chega a ser divertido, mas é muito pouco tempo. Tá? Nossa, eu preparei um super material aqui, eu analisei, tipo, 4 questões. Mas, áudio, Matheus? Mas tá suave, Rodolfo, pelo menos certeza que o pessoal aqui do live, que acompanhou, conseguiu ter várias dicas, né, que eles não tinham, então foi ótimo. Muito obrigado ao pessoal colocando aí que a aula foi top, valeu. E Rodolfo, valeu mesmo. Aí, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, o Instagram do Rodolfo tá aí, ó, segue ele que ele pode falar para vocês aí as dúvidas. E lembrando que esse material já tá com a gente, vai estar disponível dentro de um Drive, então é só vocês entrarem aqui na descrição, tem um grupo do Telegram, vocês entram nesse grupo, que lá vai ter, então você pode baixar o Telegram, cria sua conta só para isso, aí você entra no nosso canal lá a gente vai dar dicas, vai ter programas e vai ter todos os materiais dessa aqui, até materiais que não foram utilizados, ou seja, materiais extras para vocês utilizarem. Então, no link da descrição, vocês entram no Telegram. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que domingão de manhã é foda, mas a gente estava junto aí com 60 pessoas junto com nós aí, acompanhando essa sua aula aí. Fechou? Valeu, meu querido. Galera, abraço, tchau, tchau. Boa sorte lá.